Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Jai. Então, César Maharaj, ele nos diz: aquele que deseja lidar com o infinito deve estar sempre consciente de sua própria limitação. Isso é muito importante, porque quando nós lidamos com o infinito, nós queremos usar muito a nossa inteligência, buddhi. Isso sempre atrapalha, né? Buddhi é muito limitado, ou seja, a nossa inteligência é bem limitada. O infinito é o infinito. Então, como você vai poder lidar com o infinito com a sua inteligência? Não tem como, né? Então, por isso, a gente precisa compreender isso para receber a graça do infinito, né? Diz que uma vez estava Santo Agostinho, eles contam essa história. Santo Agostinho estava, em algum momento, ele foi um santo muito especial, né? Porque ele é uma pessoa assim, muito importante na teologia, né, cristã. Ele que trouxe pela primeira vez esse aspecto da alma, assim coisas mais filosóficas, né? Ele teve um papel assim, muito importante. E ele disse que estava na praia, em algum momento, porque ele estava buscando, né, entender o infinito, né? Ele era muito inteligente e ele estava buscando entender o infinito. É quando ele viu um menininho, né, tentando, enchendo uma garrafa d'água, né? Uma garrafa com água da praia, uma coisa assim, um potinho com água da praia. Aí, nesse momento ele teve um insight, ele percebeu, ele teve uma iluminação, ele falou assim: nossa, é realmente isso que eu estou tentando fazer, colocar o infinito dentro da minha inteligência, né? Ele percebeu isso. E na realidade a inteligência é uma ferramenta, ela é uma ajuda, né? E Krishna, o que ele fala? Ele fala Dadhami Bujoganta, Janamam Upayantite. Ele fala: eu te dou inteligência para que você possa vir a mim. Então a inteligência é Krishna que dá. Ou seja, não é que nós temos inteligência, porque a inteligência não é uma coisa. Ela é material, sua inteligência ela é material. Entretanto, ela pode ser utilizada na espiritualidade. E no início, a inteligência tem um fator importante. Buddhi, no início, tem um fator importante. Por quê? Porque você precisa aprender sobre Sambandha, Sambandha Gyana. O que significa Sambandha Gyana? Significa que você tem que entender a respeito dos relacionamentos, né? Ou seja, que você está se relacionando com o mundo material e o seu Devidam, um mundo temporário, um mundo que tem muitas misérias, né? Dukhalayam, Ashvashvatam, ou seja, um mundo realmente que não é o local, destino final, né, da nossa existência, né? Você não vem ao mundo material para ficar nele, não tem como. Ou seja, você vem ao mundo material para, em um momento, você trabalhar um conceito que se chama moksha. Moksha, ou mukta, significa a liberação, que você precisa pensar na liberação. Então, para você pensar na liberação, você tem que entender as coisas. Você tem que entender, primeiro, que você é uma alma espiritual, isso é um conceito muito estabelecido. Você é divátma, você é alma, então você é imortal, você não se transforma, o seu corpo se transforma, mas você não se transforma. Ou seja, quem é você? Você é uma alma espiritual que tem uma conexão eterna com Krishna. Então, isso é outra coisa importante entender também, que nós somos eternamente conectados com Krishna. E por isso não adianta a gente receber, você querer tentar compreender o infinito simplesmente com a inteligência, tentar compreender as palavras de Sri Guru simplesmente com a inteligência, analisar isso de uma maneira muito analítica. Não é assim. Então, na realidade, nós queremos algo superior, e se queremos algo superior, temos que nos render a isso, que Krishna também explica no Bhagavad Gita, né? Tadviri pranipatena pariprashena sevaya. Imagina, então ele fala, você tem que se aproximar desse plano com um sentimento que esse plano é superior a você.
e você vai prestar serviço, você vai fazer perguntas, né? Perguntas são muito importantes, mas as perguntas que te ajudem, né? Não questionar de uma forma desafiadora. Não, não é isso. Você vai entender que você está no caminho certo e que o plano superior ele vai se manifestar na sua vida, porque esse caminho ele não é ascendente, não é que você vai chegar, não. Ele é descendente, ele vai descer até você. Imagina, então, essa é a graça, essa é a misericórdia, né? Então, na realidade, nós entendemos que o mais importante é o que está dentro, né? O que está dentro, né? Por exemplo, se você tem a água do Ganges, a água do Ganges para nós ela é muito sagrada. Por quê? Porque ela vem do plano espiritual, né? E ela cai na cabeça do Sanchiva. Imagina o Sanchiva sempre fazendo esses serviços assim bem difíceis, né? É o Sanchiva porque em algum momento o universo ele foi furado, né? Ou seja, porque existe uma separação entre o universo espiritual e o material, entre o parabioma e o mundo material, e em algum momento a camada do universo ela foi furada, essa camada externa do universo espiritual, e a água do Ganges ela vem do mundo espiritual. Então, para não cair, para não destruir tudo de uma vez, ela foi sustentada na cabeça do Senhor Shiva. Então, por isso o Ganges ele é muito sagrado. Por quê? Porque ele vem dos pés de Vishnu, né, dos pés de Vishnu, e é o Senhor Shiva que segura isso na sua cabeça, e a água, essa é a água do Ganges, que é muito sagrada para nós. Mas, por exemplo, quando você vê, se você colocar a água do Ganges, né, num pote de barro, né, e se você coloca uma água normal, né, sei lá, num pote de ouro, uma coisa assim, você vai, uma pessoa inteligente, ela vai tentar descobrir aonde a água, onde está essa água sagrada. Ou seja, onde ela pode beber dessa fonte, onde ela pode se nutrir. É mais ou menos isso, né? A gente precisa entender que a nossa percepção, a nossa concepção de espiritualidade, ela está muito limitada. Então, por isso a gente precisa descobrir isso. Descobrir não é com a nossa inteligência, ou seja, não é a nossa inteligência que vai governar isso. Ela nos ajuda, mas ela não governa. É igual essa história do menino que nasce num calabouço, numa prisão, e ele nunca tinha visto a luz do sol. Nunca tinha visto a luz do sol. Então ele sempre andava com uma lanterna, né? E em algum momento alguém vem e chama ele para ver a luz do sol. Ele fala, vamos ver a luz do sol. Venha ver o sol. É a primeira vez que ele vai ver o sol. Então ele vai com a lanterna. Ele vai com a lanterna. Automaticamente ele vai com a lanterna, né? E quando ele chega, e aí o amigo dele fala, não, você não precisa de lanterna para ver a luz do sol. E ele fala, não, você está achando que eu sou bobo? Imagina, tudo que eu preciso, essa lanterna ela é minha vida, ou seja, eu preciso dela para tudo. Mas quando ele chega perto do sol, ele percebe que a lanterna dele é muito diminuta, que não serve de nada. Então é mais ou menos isso, né? A gente precisa transformar a nossa inteligência, e essa inteligência ela pode ser transformada através da sadhusanga, através da associação, através do serviço, uma atitude muito submissa a esse plano superior. Assim a gente pode progredir nesse caminho. A gente está aqui na situação dos acharyas. Bom, o Vaishnava está pronto para honrar todos os homens, sem distinção de casta, pois eles estão repletos de energia de Deus, né? Então essa é a verdadeira religião Bhagavata, é a religião suprema, né? Por quê? Porque na religião suprema você não vai se preocupar muito com o nascimento, né? Esse sistema de casta foi um sistema que por muito tempo prevaleceu na Índia, mas antes, ou seja, quando ele foi criado, isso foi em Treta Yuga, ele realmente ele funcionava. Por quê? Porque as pessoas elas tinham eram superiores em termos de qualidades, né, psicológicas, assim podemos dizer, e eles podiam seguir esse sistema sem nenhum desvio. Depois a coisa foi se degradando e as pessoas ficaram muito apegadas simplesmente ao nascimento. O que Krishna explica no Bhagavad Gita
é que esse sistema o Varnashma, que é como ele é conhecido, Varnashma, que é o sistema sócio-religioso, né, hindu, ele é governado por guna e por karma. Ou seja, ele é governado pela sua qualidade, as qualidades que você adquire com a sua prática, e karma, ou seja, então guna significa a qualidade, karma significa as atividades que você faz. Então, por exemplo, um brahmana, ele vai ser conhecido como tal pelas suas qualidades. Um brahmana ele tem que ser uma pessoa muito austera, ele tem que ser uma pessoa tolerante, humilde, ele tem que ter uma certa inteligência espiritual. Isso é um brahmana. Um kshatriya, por exemplo, um guerreiro, ele tem que ter coragem, ele tem que ser honesto, ele tem que proteger as pessoas. Então, o Vaishya, por exemplo, uma pessoa que cuida de negócios, né? Ele precisa ser muito hábil em produzir grãos. Naquela época era assim, né? Os grãos eram a fonte de renda, ou seja, as pessoas e cuidar das vacas. Essa era como naquela época. Hoje em dia isso não se aplica muito bem, claro, porque também dentro do sistema Varnashma tem que existir um rei, né? Isso é diferente. Mas o que ele está explicando aqui é essa religião Bhagavata, né? Savapuncham Paradharmo. Savapuncham Paradharmo significa a ocupação suprema de toda a entidade viva. Então, qual é a sua ocupação suprema? É você servir a Deus. Essa é a nossa ocupação suprema, né? Então, por isso, o Vaishnavismo, como nós conhecemos, né, o Vaishnavismo, ele vai ter essa preocupação central em servir a causa suprema. E por você servir a causa suprema, todos os outros aspectos serão nutridos, né? Yasmin tuste jagatushtaha. Significa, por você satisfazer a Krishna, todo o universo vai estar satisfeito. Essa é a ideia. A ideia, por exemplo, de nutrir uma planta na raiz, não nos galhos, nas folhas. Não, você precisa cuidar, você alimenta a raiz vai transmitir os nutrientes, a água para toda a planta. É a mesma coisa na nossa concepção. Ou seja, que nós entendemos que o infinito, o incondicional, ou seja, esse plano, a Haituki, a Pratihata, ou seja, essa é a característica do Bhakti, a Haituki, a Pratihata. Ele não tem uma causa, o Bhakti não tem causa, ele é por si mesmo. Então não é, por exemplo, o Varnashma, o nascimento que vai gerar o Bhakti, não é isso. Não é nascimento, não é você realmente ter um bom karma, não é nada disso. Você... o Bhakti por si mesmo, ele não precisa de nada disso. Quando o Bhakti surge, ele surge por uma misericórdia. A misericórdia é o que Krishna, é o que o Bhagavatam explica, né? Brahmanda Brahmite Konna Bhagavan Diva Guru Krishna Prashadepoi Bhakti Lata Bidya. Então ele diz, a gente está vagando, né, nos Brahmandas, né, nos universos, né, vida após vida. Então, isso é o Maya Sansara. Você tem hora que você está numa posição bem favorável, hora que você está desfavorecido, mas você está vagando. E chega um momento que, pela misericórdia do Guru e misericórdia de Krishna, você é capaz de realmente receber Bhakti Lata Bidya, que é essa trepadeira do serviço devocional. Aí começa a sua prática espiritual. Então isso é muito importante, ou seja, que como você vai nutrir essa planta, a plantinha do serviço devocional. Então primeiro você vai proteger essa planta, né, como a gente faz, de repente para os pavões não virem. Então você protege a planta, se você realmente quer cuidar dessa planta. E você precisa jogar água, você precisa jogar adubo, esterco, coisas assim. Esse é como Shravana Kirtana Vishnu Smarana. Você precisa escutar. Escutar é muito importante, né? Escutar é o mais importante, na realidade. E a gente precisa escutar como? A gente escuta com o coração, a gente não escuta com os ouvidos. Os ouvidos, eles... Porque quando você escuta só com o ouvido, o som, Shabda Brahma, esse som divino, ele pode entrar e ele não faz uma revolução interna, né?
Ele entra no ouvido e sai no outro. Então, às vezes você pode até ter adquirir algum conhecimento intelectual, você pode adquirir informações. Se você tem boa memória, você vai começar a citar versos, você vai entender. Se você tem uma boa inteligência, você vai entender de uma forma superficial a coisa. Mas se o movimento, se esse som ele não entra no coração e ele não faz uma transformação, você não consegue praticar o Bhakti de uma maneira pura. E você precisa receber isso de uma pessoa pura também, ou seja, que é uma pessoa que não tem apegos no mundo material, uma pessoa que está praticando aquilo que ele está falando. Né? Então isso é muito importante. O Bhakti é como a gente aprende o Bhakti. Você aprende o Bhakti muito mais pelo exemplo, né, do que pela própria que uma transmissão teórica de conhecimento. Né? Não é bem isso, né? Então, por exemplo, se você está disposto a se render, se você está disposto a aprender esse conhecimento, você se aproxima desse plano, como a gente falava antes, com uma certa submissão, entendendo que isso é uma misericórdia que está chegando na sua vida. Né? E não é uma questão, como é que ele estava explicando, não é uma questão assim de nascimento, de status social, nada disso. É você realmente ter a possibilidade de praticar isso de uma maneira pura. Imagina. Então, por exemplo, a gente vê muitos casos, o caso de Mrigari. Né? Mrigari ele era um caçador, só que ele não era um caçador comum, ele era um caçador muito malvado. Né? Por quê? Porque ele gostava de... ele era muito habilidoso, e quando ele atirava suas flechas nos animais que ele estava caçando, ele atirava em algumas partes onde o animal ficava agonizando. Ele ficava lá sorrindo, tendo prazer de ver o animalzinho lá sofrendo. Narada Muni encontrou Mrigari e ele pregou para ele, falou: não faz isso, por que você está fazendo isso? Isso é uma maldade muito grande. E aí e Narada Muni dá para ele um mantra, né, para ele cantar, e ele começa a se purificar. E o que Narada Muni pede para ele, a única coisa que ele pede para ele foi: ó, mate esses animais, você pode continuar caçando, mas você mata, por favor, mate esses animais de uma vez, para eles não sofrerem. Essa foi a única instrução que ele pediu. Então, quando ele, depois de muito tempo, quando Narada Muni volta, tá lá Mrigari, o caçador, né? Quando ele vai, Narada Muni não reconhece muito bem ele, mas quando ele vai prestar reverências a Narada Muni, né? Que é o seu guru, ele vai lá e ele com um pano assim, ele vai mexer assim no chão para não encostar em nenhuma formiguinha, imagina. Aí Narada Muni percebeu que era Mrigari e que ele havia se transformado. Porque o Bhakti ele tem esse poder, um poder transformador. O Bhakti transforma. Mas ele só transforma se você realmente se deixar transformar. O Bhakti não vai transformar você se você não se deixa transformar. Então, por isso, o Harikata, ou seja, o conhecimento, ele é realmente para o nosso coração, para realmente transformar o nosso coração, tirar essas impurezas do nosso coração e colocar algo muito positivo aí dentro, que é a capacidade de amar a Deus. Continuando aqui com a história de Babaji Maharaj, né? Não, já acabou, isso aqui já foi. Tá, isso aqui já foi. Uhum. Então tá, tem aqui. Então é com ele, é Vansiddhas Babaji Maharaj, né? Ele tinha deidades, né? Sri Radha Krishna e Sri Gaura Nityananda. E ele usava apenas um calpino, né? Uma tanga, né? Ele era seu comportamento dele. Ele não aceitava doações de pessoas em geral. Ninguém ousava tocar nessas oferendas. Um dia um servo reclamou com Vansiddhas Babaji Maharaj que o recipiente usado para preparar a boga, né, para as deidades, havia sido roubado e as frutas haviam sido comidas por uma vaca. Né? Eles estavam lá, ele estava preparando, né, para adorar a deidade, ele tinha um servo que estava ajudando ele, e aí ele falou: olha, as frutas, né, o recipiente foi roubado, as frutas foram comidas com uma vaca,
E aí, Vansidas Bose Maharaj, ele sorriu, permaneceu em silêncio, e quando o servo perguntou, ele respondeu sorrindo, né? É Chorane Dia. Chorane Lila. Dia. Um ditado bengali. Um ladrão me deu, um ladrão me levou. Né? Então é por quê? Porque Krishna é ladrão, né? Ou seja, então até tem uma história também que se conta, né? Que tem dois policiais que estão conversando, assim, eles estão fazendo guarda, assim, então um policial, assim, filosoficamente, ele fala, nossa, mas que coisa chata, né? Nosso Deus é um ladrão, né? Uma coisa que pega super mal, né? Imagina, você tem um Deus que rouba manteiga, que distribui a manteiga para os macacos, que fica roubando as coisas, rouba a roupa das golpes. Imagina, Krishna roubou a roupa das golpes, né? As golpes foram tomar banho, Krishna vai lá, rouba a roupa delas, né? Krishna, quando vai com seus amigos, ele rouba as lancheiras dos seus amigos, ele está sempre roubando, Krishna é assim. E ele fala assim, isso é uma coisa muito ruim, porque o que as pessoas vão falar do nosso Deus, né? Ele estava assim, muito preocupado com isso. Aí o outro, policial, mais inteligente, falou, olha, tá bom que ele seja um ladrão, mas ser um ladrão é muito bom. Aí o cara falou, mas por que é bom? Ele falou, porque ele é um ladrão de coração. No coração. E um ladrão, ele não tem. Ele não avisa você quando ele vai roubar, né? Claro. O ladrão não vai te mandar um WhatsApp e falar, vou roubar a sua casa. Não. Ele vai chegar de surpresa. Esse é o fator surpresa. E o fator surpresa ajuda muito os ladrões. Né? Você não sabe quando ele vai chegar. Você pode ter cães de guarda, você pode ter sistemas de alarmes, mas a surpresa aí sempre vai ajudar o ladrão. E é isso, o Cristo ele rouba o nosso coração quando a gente menos espera. Cristo, pum, pegou o nosso coração. E essa é a ideia. Por quê? Porque Cristo, o que ele quer? Ele quer o nosso coração, ele não quer a sua mente, ele não quer a sua inteligência, Cristo não quer o seu corpo, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer nada disso. O que ele quer é o seu coração mesmo. Né? Dijatamam prapadante tanstatava bhajamyaham. Mamavartmanu vartante. Cristo fala, na medida que você se rende a mim, eu me entrego a você também. Então Cristo está esperando você realmente dar um passo em direção a ele. Porque até agora a gente não deu o passo ainda. A gente está naquela coisa assim que vai dar o passo, mas não dá. A gente fica assim, será que é realmente. A gente fica na dúvida, e a dúvida ela paralisa. Tanto é que a gente vê Arjuna, né? Imagina, Arjuna é um grande guerreiro, uma personalidade assim, muito exaltada. Imagina, Arjuna tinha lutado com Shiva, né? Ele lutou com Shiva, e Shiva não conseguiu derrotar Arjuna, empatou a briga, assim, mais ou menos. Né? Imagina. E Shiva ficou muito satisfeito com a bravura de Arjuna. Indra, né, quando teve problemas, né, chamou Arjuna lá para os planetas celestiais para que Arjuna ajudasse ele. Então Arjuna era muito poderoso, muito poderoso. Mas ele ficou com dúvida, né? Claro que essa dúvida foi criada pelo próprio Krishna, isso é Yogamaya. Yogamaya é essa energia que cria essa dúvida para que Arjuna ficasse meio em ilusão e o Bhagavad Gita pudesse ser falado para o nosso benefício, porque Arjuna ele já era, ele não precisava de ouvir aquilo tudo que Krishna, aquele discurso de Krishna todo lá, levou um sermão no início, enfim. Mas Krishna ele estava muito mais preocupado com a nossa vida, porque o Bhagavad Gita ele é para a nossa vida mesmo, né? Ou seja, quando Krishna começa assim, ele diz, né? Asotya no sotyam splam praganavadamdas prashashe gatasum agatasum chana no shochanti panditaha, um verso assim que é o início do Bhagavad Gita. Imagina quando o Arjuna estava lamentando lá, não, porque eu vou ter que matar o meu guru, eu vou ter que matar o Astra Guru, vou ter que matar o meu avô, vou ter que matar os meus parentes, vou ter que... as famílias vão se degradar. Imagina, dizem que, bom, segundo as escrituras, dizem que foram 600 milhões de pessoas mortas, uma coisa assim absurda, imagina, 600 milhões de pessoas mortas numa batalha. Diz que em Kurukshetra os rios de sangue eram como um rio de sangue. Bom, não sei se é meio poético isso, mas assim, na realidade é porque também as escrituras têm uma licença poética para exagerar. Mas o fato é que morreu muita gente mesmo. Só que essas pessoas não morreram. O que o Krishna explicou para ele? Você está se lamentando por aquilo que não se tem que se lamentar. Os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Pá, foi uma coisa assim, paulada.
Então Cristo começou a bater em Arjuna, assim, foi uma coisa muito forte, né? Porque ele estava citando, ele falou, não, as famílias vão se degradar, ele estava citando Dharma Shastra, Karma Shastra, essas escrituras que mostram que você não tem que fazer, matar ninguém, e isso é verdade, mas naquele momento ali Krishna queria que a guerra acontecesse, então esse era um desejo de Krishna, então aí a gente tem que entender isso também. Né? E que todas essas pessoas que morreram não morreram, não morreram. E na realidade elas foram salvas, elas porque elas estavam numa batalha, e essa batalha era uma batalha religiosa, assim, de certa maneira, porque Cristo estava ali. Então todas essas pessoas foram ascendidas aos planetas celestiais, tiveram um bom destino, né? Mas então a gente pode pensar isso, né? E na realidade, por que ele é o maior dos ladrões, né? Porque realmente ele rouba também, ele rouba o nosso coração, ele rouba os pecados acumulados no nosso coração. Na verdade, Cristo ele faz uma limpeza, né? Ele tira tudo aquilo que realmente está causando muito problema, prejuízo para nós. Essas falsas propagandas, né, que o nosso coração tem, né? Quero isso, quero aquilo, vou ser feliz com isso, com aquilo. Isso são falsas propagandas, né? A gente não tem que acreditar nisso, né? E Krishna ele está te dando algo muito definitivo. E o que é isso? É realmente a capacidade de amá-lo. Ou seja, você pode ter uma relação amorosa com Krishna. E tudo na sua vida não vai ter tanto valor assim quando você começa a despertar esse amor por Deus. Então você começa a entender que o mundo é transitório, que as suas relações são transitórias, ou seja, que ainda que nós possamos ter muitas coisas nesse mundo material e fazer muitas coisas no mundo material, isso não é o nosso destino final. Você não vai ser você não quer ser o mais rico do cemitério, quer? Não quer, ninguém quer. Eu falo, ó, você quer ser o mais rico do cemitério? Você fala, não, peraí. Para que você é o mais rico do cemitério, não é verdade? Você quer que, sei lá, os vermes te comam com luvas, assim, né, de uma forma muito polida, porque você é muito inteligente. Aí os vermes chegam lá e falam assim, vamos comer ele de maneira diferente, gente, vamos lá, ele é muito inteligente, ele é muito educado. Não, ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. Então, por isso que o que Jesus falou, né, é muito apropriado. Ele fala, não adianta nada você ganhar você conquistar todo mundo se você perde a sua alma. Incrível essa frase, né? Essa frase aí que a gente já viu aí de para-choque de caminhão, né? Que realmente é verdade, não? Se você perde a sua alma, o que adianta? O que adiantou você tanta educação, tanta, né? Tanta inteligência, tanta capacidade para fazer as coisas, se você não colocou a energia naquilo que deveria ser colocado, né? Então, por isso, aqui, Vansidas Maharaj, ele estava rindo. Eu falei, não. Um ladrão me deu, um ladrão me roubou. E como espaço Bhakti Pramod para o Goswami Maharaj, meu Gurudeva, também aconteceu assim, um acontecimento assim parecido, né? É que um espaço Bhakti Vibhuda Bodhana Maharaj ele conta, né? Uma vez ele tava fazendo, tinha um devoto lá que ele confiou no devoto, ele até falou que ele confiou no devoto, o devoto ia fazer ia pedir uma doação, não sei para quem. Eles estavam querendo construir um templo, uma coisa assim, não me lembro muito bem como é que foi a história, mas ele disse que ele deu um cheque em branco para esse devoto fazer alguma coisa, e esse devoto foi lá e limpou todo o dinheiro do templo, assim, tirou todo o dinheiro do templo e fugiu com o dinheiro, né? E aí, um espaço do Bhakti Vibhuda Bodhana Maharaj ficou em plano, assim, ele falou que, nossa, ele queria morrer pela tolice que ele tinha feito, segundo as palavras dele. Então ele vai lá para Gurudeva, assim, muito assim, com aquela cara de triste, assim, e vai falar para Gurudeva, olha, aconteceu uma tragédia. E eles não tinham nem dinheiro para comer, nem para comprar arroz, imagina. Eles tiveram que pedir doação para ter arroz, pedir emprestado para continuar mantendo as atividades do templo. E aí quando ele foi contar esse acontecimento para Gurudeva, Gurudeva falou assim, ele disse que sorriu assim, disse, um ladrão me deu, um ladrão me tirou. Então é uma sabedoria muito incrível isso, né? Você entender que existe aí um aspecto superior, né? Que ele está
te dando, né, a possibilidade de você ter uma riqueza muito, muito especial na sua vida, que é a consciência de Cristo. É isso, não sei se eu respondi, mas você não deve se meter. Essa é a ideia. Eu acho que eu me fugi muito aqui da história. Ficou outra história. Mas assim, você tá lá brigando lá por uma Vaishnava parada, melhor é não se meter. É o meu conselho. Sai pra lá. Já basta os nossos problemas, né? Tá, então a gente vai aqui no Prabhupada. Ele está dizendo, né? Ele diz, não apenas Bhagavan, mas também aqueles devotos puros, que constantemente o veem através de olhos tingidos com o bálsamo do amor, como seu adorável Senhor. Tais devotos puros não podem ser realmente observados ou as suas atividades factualmente compreendidas pela percepção mundana. Assim ensinou Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não tente contemplar um sado pelos olhos, mas pelos ouvidos, ouvindo. É interessante essa instrução. Ele é Drigdrisha Vichara, isso significa isso, né? Você realmente ter o verdadeiro darshana, né? Isso que uma vez estava Cesar Maharaj, essa história muito, muito famosa, né? Já contei várias vezes, mas ele estava sentado, ele não tinha uma visão muito boa nessa época, já tinha uma certa idade, dando seu Harikata, vários devotos assim, mais ou menos como a gente está, e de repente entra um devoto assim, né, fez um barulho, começou a entrar, passando na frente de todo mundo, e Cesar Maharaj entendeu o que ele queria, mesmo ele não tendo uma visão muito boa. Ele entendeu que o devoto foi lá para tocar nos pés dele, né? E aí quando o devoto tocou nos pés dele, ele falou assim, isso não é tocar nos pés de um Vaishnava. Ele falou assim, isso não é. Por quê? Porque na realidade, na Índia, por exemplo, é muito comum, né, as pessoas querendo tocar nos pés dos Vaishnavas, né? Porque essa é como os pés dos Vaishnavas representam, a poeira dos pés dos Vaishnavas é muito poderosa, né? Muito poderosa. Mas não é uma coisa física, de você vai lá e toca no pé dele e acabou. Não é isso, não. Claro que existe um certo simbolismo ao redor, em torno disso, né? E a pessoa está realmente se purificando por tocar nos pés de um Vaishnava. Só que não é físico, é uma coisa, é uma percepção mais sutil, muito mais sutil. Então por isso que ele tá explicando aqui, não é realmente você quando vê um devoto, não é através dos olhos que você vai ver um devoto, e sim pela audição, é pelas palavras e pelas instruções. Então o devoto ele vai estar na sua vida mais pelas instruções do que pela sua forma física. Então é isso que a gente tem que entender, né? Então, por exemplo, quando nós nos aproximamos de um devoto, ou da deidade também, porque ele também está falando nesse capítulo que ele fala muito a respeito disso, né? Que você não é que você vai ter você vai lá, e não é que você vai ter o darshan, você vai ter o darshan da deidade, significa o quê? Que a deidade está vendo você, não que você vai com seus olhos materiais ver a deidade. Você não vai conseguir enxergar a deidade com seus olhos materiais. Esse é o ponto. Então você vai com a visão untada, aqui ele fala pelo bálsamo, né, dessa visão divina. E a visão divina ela vem com os seus ouvidos. Por quê? Porque você entende o que é uma deidade, né? Ou seja, você entende que é uma manifestação divina em um aspecto que não é um aspecto material. Não é material. É algo divino. Então, ou seja, Krishna se manifesta na deidade para quê? Para realmente para que você possa ter essa oportunidade. Está lá no Mangalarati, imagina. Antes das 5 da manhã você está cantando para a deidade. Mas é isso, cantando, escutando, assim você vai ter o contato com a deidade. Então, ele diz, não tente contemplar o sado com os seus ouvidos, com a sua visão. Não é isso. A contemplação ela tem que ser feita através de uma conexão mesmo. Essa conexão é a conexão do serviço, é a conexão da rendição que você tem, né?
Então, uma vez, por exemplo, diz que eles fizeram um parícrima, né, em peregrinação em Vrindavana, e estavam visitando muitas deidades, muitos templos, locais sagrados, né, tal, tal. E aí no final lá da peregrinação tinha uma deidade que faltou para visitar. E aí eles foram lá e Prabhupada Bhaktisiddhanta estava dando um harikatha, mas era o último dia, eles queriam tomar o darshan da deidade, visitar a deidade, e foram. E alguns devotos ficaram escutando Prabhupada Bhaktisiddhanta, e muitos devotos foram tomar o darshan da deidade. Então, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta viu isso, ele falou assim, esses são devotos dandavatis. Devotos dandavatis, ou seja, devotos que só fazem reverência, mas não entendem a verdadeira essência, que é realmente estar conectado com o sadhu. E essa conexão se dá através das palavras, das instruções, né? Ou seja, Krishna se manifesta através do devoto, né, do seu devoto puro, e essa relação com o devoto puro, ou seja, na nossa vida, vai ser através das palavras, não é uma conexão física. Porque se fosse conexão física, os pernilongos, né, estariam muito bem, né, estavam lá do lado lá do devoto lá, tá? Imagina dormindo com o devoto. Imagina um devoto puro vai dormir, o pernilongo vai lá mas ele está causando até um dano, né, no devoto puro. Então o que a gente entende é o quê? É que a conexão não é física, não é física, a conexão é através das instruções, a conexão é de coração para coração, né? Ou seja, uma vez também, né, conta, né, que um guru da ISKCON, ele foi e ele perguntou para um Spasila Bhakti, para Modo Puri Goswami Maharaj, ele falou assim, o que você sentiu porque Gurudeva, né, ele teve muitos anos, né, com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, acho que foram 13 anos, se eu não me engano, assim, de ser secretário dele, e ele conheceu Prabhupada Bhaktisiddhanta quando ele tinha, sei lá, 17 anos, assim, ele teve uma conexão muito grande com o seu guru, né, o Prabhupada Bhaktisiddhanta. E aí perguntaram para ele, o que você sentiu quando o seu guru partiu, quando ele foi embora, né? Então, esse guru assim, se transformou, né, segurou tinha uma certa idade, segurou no top que era um sannyasi, né, o devoto, né? Segurou assim e falou, Babu, o guru nunca vai embora, o guru nunca se vai. Ou seja, esse é o sentimento, ou seja, você nunca vai perder o seu guru, você nunca vai perder aquilo que você tem de mais importante. Por quê? Porque ele vive através das instruções, né? E as instruções vão ser o aspecto mais importante, que vai fazer o aspecto transformador, né? Ou seja, através das instruções, você pode transformar o seu coração. E o que o guru, o que ele quer é isso, é que você se transforme, né? Que você seja mais humilde, que você, por exemplo, que você está lá, e é o que diz o Chaitanya Charitamrita, ele diz, Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Smarana Roy Vigna Vinashana Shai Roy Nijavantita Purana. Chaitanya Charitamrita diz isso. No início lá do Chaitanya Charitamrita, que é um livro escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami, que ele vai falar o quê? É que se você medita no Guru, no Vaishnava, em Bhagavan, então todos os obstáculos serão removidos, tudo vai ser auspicioso. Ou seja, essa meditação que você tem que ter. Então, por exemplo, se você está, né, aí, em algum momento acontece alguma coisa na sua vida e coisas acontecem, é o momento de você ter a tolerância, de você ter a humildade, e aí você vai estar honrando as palavras do Guru, ou seja, quando você se torna humilde e tolerante, imagina. Porque o Guru quer que você seja humilde e tolerante e que você sempre cante o santo nome. Imagina, é muito simples. O Guru não quer que você, sei lá, abra tantos templos, que você construa. Claro, você pode até fazer isso, não tem problema. Que você fique pregando para as pessoas, não é isso não. O Guru quer que você seja humilde, tolerante, que você respeite todo mundo e que você não peça respeito para si. O Guru que é isso, que você sempre cante o santo nome. Esse verso que a gente fala todo dia, né? Trinapi sunichena taruapi sahishuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Você tem que ser mais humilde do que a grama. A grama é orgulhosa a grama. Porque quando você pisa na grama, ela se levanta ainda. Olha que orgulho que ela tem, né? Então você tem que ser mais humilde do que ela. Imagina. Você tem que ser mais tolerante do que a árvore. A árvore ainda não tem tanta tolerância assim.
Por quê? Ela te dá sombra, ela te dá frutas, ela não está reclamando de nada quando vem tempestade, vento, enfim. E depois, quando você depois pode cortar ela e ainda ter lenha, uma coisa assim. É a tolerância extrema da árvore, não é verdade? Tolerância extrema, humildade extrema, respeitar todo mundo, não pedir respeito para si. Então, na sua vida, você vai ter que ter isso. Porque, a gente nós não conseguimos tolerar os nossos impulsos. Imagina. Você vê, se você coloca um chocolate aqui, eu vou pensar. Por exemplo, eu não estou pensando no chocolate, mas você coloca um chocolate, eu vou, ai meu Deus, chocolate. O que eu faço com ele? Como agora? Como porque é assim. É assim mesmo. Ou seja, nós não conseguimos controlar os nossos sentidos, nós somos bem descontrolados. Né? Esse é o ponto. Né? Então a gente precisa ser extremamente tolerante em relação às nossas demandas, não é isso? Vacho Vega, Manassahá, Kroda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega. Imagina, você precisa se tolerar essas demandas que vêm dos seus sentidos, da sua mente. Quando vem a ira, tolera a sua mente. Assim você vai realmente ver o sado. O sado ele vai aparecer na sua vida quando você começa a tolerar. Você fala, não quero isso. Realmente eu não preciso disso. E quando você entende que você não precisa das coisas, você se torna uma pessoa muito sábia. Né? Você, não, para quê? Imagina, eu não preciso disso tudo. É quando você entra no supermercado, né? No supermercado você olha assim as prateleiras, você fala assim, você nem passa naquelas pacotinhos de bolacha, você passa direto. Lá onde está oferecendo carne, você passa direto. Você vai lá nas verduras, né? Você vai comprar talvez uma farinha, uma coisa assim, mas você não precisa de muitas coisas. Né? Então esse a sabedoria, né? A sabedoria que uma pessoa adquire quando ela realmente consegue perceber o sado, consegue perceber o Vaishnava na sua própria vida. Não é uma questão de física. Você, vou lá, vou ver. Não, você não vai ver nada. Você não vai conseguir ver. Não é uma questão de carne e osso. É uma questão espiritual, de instrução mesmo. Então, cantar Japamala enquanto você ouve a aula é ofensa, não é? Eu digo que depende do Vaishnava que está dando aula. Então, se o Vaishnava não gostar disso, você pode chateá-lo. Né? Você cantar o santo nome enquanto você cantar o Mahamantra enquanto ele dá aula. Né? Mas, tecnicamente, não é ofensa. Assim, tecnicamente não é ofensa. Quando o Bhaktivinoda Thakur ele fala que cantar desatentamente é uma ofensa, né? É que ele está dando uma ênfase maior assim na sua concentração. O Bhaktivinoda Thakur, o que ele fala? Ele fala, quando você vai cantar japa, o que você faz? Você vai para um quarto, você fecha a porta, tranca a porta, você põe um pano na cabeça, assim, né, tipo, né, assim. Você bota um pano e você canta japa, para não se distrair. Então por isso que ele fala que cantar o santo nome de forma desatenta é uma ofensa, né? Porque ele queria dar muita ênfase ao Namatattva, ou seja, a um aspecto do Nama, assim, conceitos relacionados ao Nama. Porque as pessoas naquela época, elas se iniciavam, né? E elas cantavam, muitos gurus estavam iniciando pessoas, mas não estavam dando Namatattva, não estavam dando Sambandha Gyana, não estavam dando conhecimentos assim, para as pessoas progredirem na vida espiritual. Porque só com o santo nome, só o santo nome basta. Olha, você tem que ter algum conhecimento, você tem que saber as ofensas que você vai. Que o santo nome. Porque você vai cantar o santo nome, você vai cometer ofensas, né? Não tem jeito, né? É igual, sei lá, não tem jeito. É igual você vai aprender a dirigir e você nunca dá uma batidinha, uma arranhadinha, ou você não fica, não comete um erro quando você dirige. Quando você está aprendendo a dirigir, você vai cometer muitos erros, o carro vai morrer, coisas assim. Então é a mesma coisa. Quando você está aprendendo a cantar o Santo Nome, você vai cometer erros, assim, você vai cometer ofensas, né? E aí é o que o verso diz, numa parada juktanan namanieva harantyagam avishranti praukitani tanevarta karanicha. Então você cantando, mesmo cometendo ofensas, você tem que continuar cantando, porque chega um momento que o próprio Santo Nome ele vai eliminar todas essas ofensas. Qual a única ofensa que o Santo Nome não elimina? É
ofensa ao Vaishnava. Ele não elimina, aí você tem que ir lá e pedir perdão ao Vaishnava, ao Guru, sei lá, que você ofendeu. Mas se você não ofende ao Vaishnava, as ofensas que você comete, elas vão ser eliminadas pelo próprio canto do Santo Nome. Agora, por exemplo, você vai cantar o Santo Nome, você vai para a aula e você vai cantar o Santo Nome, você pode fazer isso, não tem problema, não é ofensivo, você não está ofendendo. Agora, claro, se o Vaishnava se incomoda, porque eu já vi isso, por exemplo, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Ele, numa aula, estava lá, e ele tinha um devoto que estava cantando japa, e quando o devoto estava cantando japa, ele falou assim, para de cantar japa. Por quê? Porque você tá ofendendo o santo nome, você não está cantando de forma concentrada, você está ofendendo ao Shastra, ao Bhagavata, você está ofendendo ao Sadhu, que está dando Harikata. Aí o devoto ficou sem graça. Uma vez também na Tripurari Goswami Maharaj estava dando uma aula, o devoto estava cantando aula, ele foi lá e falou, não, para de cantar já, presta atenção na aula. Então, depende do Vaishnava. Lá tem, por exemplo, um espaço da Bhakti Vibhuti Bodhana Chamaraj, você pode cantar japa, ele não se preocupa. Então você tem que saber mais ou menos qual é o humor do Vaishnava, isso é importante, né? Eu sugiro isso. Por exemplo, um espaço da Bhakti Pramod Goswami Maharaj, ele cantava japa enquanto escutava Harikata, né? Às vezes estava num evento lá, vários Vaishnavas iam falar, e ele estava lá cantando japa dele lá. Ele disse que ele conseguia cantar japa e prestar atenção, ele conseguia, ele tinha habilidade de cantar japa, prestar atenção na japa e também prestar atenção no Harikata. Ele conseguia fazer isso. Então vai depender do caso. Por exemplo, Rupa Kaviraj, que era um grande erudito, né, estava dando aula lá, e aula do Bhagavad. Aí no momento uma moça chegou cantando japa na aula dele. E ela cantando Hare Krishna, assim, ele cantava meio alto, parece, né? Hare Krishna. E aí nesse momento, pegaram ela e jogaram ela para fora do quarto, assim, da assembleia. E ela assim, e ela falou para ele, olha, eu não consigo parar de cantar japa, eu não consigo. E ela tinha um bhava que ela não conseguia parar de cantar o santo nome. E foi uma ofensa que Rupa Kaviraj fez. Em consequência dessa ofensa, ele se desviou. Imagina, depois ele começou a falar que o seu sadakadeha, o seu corpo, porque a gente tem um sadakadeha, que é esse corpo de praticante que você tem, que você veste dhoti, que você veste sari. Isso te ajuda muito, né? Você vestir dhoti, vestir sari, passar tila, que esse é o sadakadeha que você tem. Aí você vai cantar, vai fazer muitas coisas com o seu corpo, com esse corpo material que está se espiritualizando, sadakadeha. Mas você também e você, por exemplo, quando você pratica, você não precisa, por exemplo, você vai meditar nas golpes, né? Você medita mentalmente nas golpes, né? Você medita em Krishna, nos vaqueirinhos, sei lá. Mas mentalmente você pode meditar. Só que o Rupa Kaviraj, ele falou assim, não, que a gente tinha que vestir como golpe. Você tem que se vestir como uma golpe para te ajudar. E aí, então, imagina, aí criou uma. E não é que ele deixou de praticar, que ele deixou, não, ele continuava praticando, ele é muito erudito, mas ele criou essa ideia, assim, ele criou essa concepção, que você tinha que se vestir como uma golpe, e isso foi uma coisa que depois se desviou, foi um desvio no Vaishnavismo aí, devido a uma ofensa, né? Então, é assim, você vai cantar japa, numa aula, né? Se você quer cantar japa numa aula, pode cantar, não tem problema. Mas canta baixinho, assim, geralmente canta até mentalmente. E aí participa da aula cantando japa. Eu não vejo problema nisso. Né? Assim. Agora tem Vaishnavas que não gostam. Então você canta escondido. Ou você não canta. É tipo assim. Mas você não pode incomodar o Vaishnava. Porque você tá lá. Aí você já sabe que ele não gosta, né? Aí você deixa lá e já começa a cantar japa, ele vai olhar, vai descansar. É ruim para ele que está dando a aula, né? Mas não é uma ofensa, não. Assim, não é que que você está ofendendo, né? Porque você está cantando, né? Cantar desatento é considerado uma ofensa, como eu já expliquei, né? Pela ênfase que Bhakti Thakur deu, né? Assim que você deve cantar atento, essa é a verdade, né? Você deve se esforçar ao máximo para cantar atento. Máximo. Mas não vai dar. Alguma hora você vai cantar meio desatento. Por exemplo, como você se esforça cantando atentamente, você sentou lá no local separado, como eu falei, não fala com ninguém. Mas daqui a pouco tem aquela japa social que não dá. Você tem que começar a conversar. As coisas acontecem e você quer cantar japa ainda, poxa vida. É o seu direito. Né?
Então você vai, você de repente mexe no celular, cantando japa, tá lá, né? E é por isso que tem o saquinho. Tô brincando, não é por isso não. Mas o saquinho lá, você pode pensar, né, que é para isso, né? Tem um saquinho, né, que você fica lá mexendo, né? Mas não, na verdade é porque esse dedo, né, é o dedo que indica, o indicador, né? Ele indica e ele aponta faltas. Um dedo inauspicioso esse dedo, né? Dedo que vai em rixa em todo mundo. Então esse dedo não toca na japa, é uma coisa simbólica. Então não se deve tocar esse dedo na japa mala. Mas no celular não tem problema, né? Você vai lá, tá bom. Mas assim, mas em algum momento, sei lá, 2 horas por dia, não pega no celular para cantar japa. Depois você tem que responder uma coisa, aí tudo bem, não tem problema. E de repente é isso, né? Você vai se moldando, né, às suas atividades. Mas não chega a ser ofensivo cantar desatentamente, não. Assim, tecnicamente. Mas claro, a gente entendeu a ênfase que deu o Bhaktivinoda Thakur nisso. Ele falou assim, é considerado uma ofensa para que as pessoas pudessem se concentrar mesmo. Né? Porque imagina se você canta ofensivamente, né? E aí como o verso fala, né? Algumas ofensas, né? Você vai, o próprio nome ele é tão poderoso que ele vai tirando essas ofensas de hora que você vai cantar completamente de forma pura. Né?